Bem-vindo a mais um encontro e o tema de hoje vamos falar sobre gestão escolar e o desafio de ser um bom líder. Vamos, em um primeiro momento, elucidar o significado de liderança. Vamos nos apoiar em uma parte do conteúdo do livro de Eloisa Luck, que refere à importância da elucidação de significados. Bom, a importância da elucidação de significados. Por consequência da dinâmica humano-social citada, a elucidação de significados e conceituação de fatos, fenômenos, processos e ideias é naturalmente marcada pela subjetividade de quem observa, estuda, vive, experiencia a realidade em que se manifestam e expressam, e que, por sua vez, tanto a realidade como sua observação e interpretação são influenciadas pelo momento histórico e paradigmático em que se expressam. Por outro lado, verifica-se que elementos complexos dão margens a vários desdobramentos, às múltiplas expressões e a diversos olhares. Em vista dessa riqueza de possibilidades, eles resultam em conceitos polissêmicos de múltiplos significados, tornando-se abertos e inspiradores de entendimentos e orientações flexíveis para as ações, compatíveis com o paradigma que norteia a construção do conhecimento e orientação da realidade vigência. Portanto, embora para muitos possa causar certa insegurança, tratar de questões abertas, como é o caso da liderança em discussão, é fundamental. Entender que desejar fixar de forma específica e definitiva um conceito resulta em pretender moldar as ações e ideias uma forma de decorrer, por sua vez, o empobrecimento de concepções e das ações e seus resultados, pela redução de possibilidades ao observável e definível especificamente. Define-se dessa forma a letra e perde-se o espírito inspirador de efeitos multidimensionais. Tendências de significação de liderança na literatura. A literatura sobre liderança é farta, tendo durante várias décadas recebido maior destaque no âmbito da administração de empresas. Recentemente, essa construção ganhou força no contexto de um ideário de instituição em geral que tem como foco o desenvolvimento humano-social e a aprendizagem. Na educação em âmbito internacional, essa sendo destacada como condição fundamental para determinar a qualidade do ensino e a formação efetiva de seus alunos. Daí porque a proliferação de estudos a respeito no contexto educacional. Destaca-se, por exemplo, que há uma relação direta entre a qualidade de liderança dos gestores e a qualidade do ensino e desempenho dos alunos. Embora haja consenso e consistência universal sobre a importância da liderança na determinação do cumprimento dos objetivos das organizações, em geral, o entendimento sobre o seu significado é variado. A literatura sobre a questão apresenta uma diversidade de significados que podem gerar em quem os coteja uma certa insegurança, sobretudo naqueles orientados pelos princípios da certeza, segundo o qual haveria uma forma certa e única de determinar significados,
que dessa forma se tornam formalizados e são considerados como um valor em si mesmos. É importante destacar que, constituindo-se a liderança uma expressão emergente em processos socioculturais altamente dinâmicos e tendo neles natural influência, ganha colorido diferenciado em diferentes contextos, de acordo com o olhar que se lança sobre ela. Nesta ampla literatura registram-se, pois, variações em significados, estilos e tipos de liderança, traços de personalidade de líderes e etc. No entanto, verifica-se uma evolução marcante no entendimento desse construto, a partir de uma transformação paradigmática que altera concomitantemente o sentido de todas as expressões humanas. Muda em cadeia o sentido de trabalho, do papel de pessoas nas organizações, da educação, da sua organização e orientação, assim como da liderança, de acordo com uma gradual mudança paradigmática. Segundo o novo paradigma, marcado pelo olhar e atuação sensíveis à complexidade da realidade, os significados passam a ter maior abrangência e características holográficas, demandando dos sujeitos maior participação no seu entendimento, o que envolve muito mais um exercício de consciência associadora entre observação crítica de processos sociais e o desenvolvimento de significação para representá-los, do que a ficção formal e racional de conceitos fechados e com valor em si mesmos. Portanto, um maior envolvimento dos atores é necessário na construção do entendimento de significados, que, por certo, são importantes por se reconhecer que o alcance das ações das pessoas está diretamente associado ao entendimento que tem construído de forma participativa sobre a realidade, e não pelos conceitos formais que dominam. A partir dessa perspectiva, não se pode desejar um fácil, rápido, reduzido, direito e completo entendimento sobre o significado de liderança. Este trabalho apresenta, pois, perspectivas e possibilidades no sentido de compreensão sobre a liderança, os seus desdobramentos, objetivando a orientação de esforços voltados para suas práticas efetivas na gestão da escola. Sua perspectiva é a de influenciar a adoção de práticas de liderança orientadas para a formação de equipes integradas, participativas e empreendedoras na realização dos objetivos educacionais a que a escola se propõe. Liderança essa de que muitas de nossas escolas estão carentes. Procurar elucidar o seu significado em suas múltiplas possibilidades é, sobretudo, numa perspectiva abrangente, poderá contribuir para a abertura de alternativas de atuação consistente e efetivas sobre os destinos da escola e orientação do seu trabalho educacional. Os profissionais que assumem cargos cujas funções principais tenham como componente principal a liderança devem necessariamente dedicar-se ao estar tudo, à observação e à reflexão sobre essa liderança, de modo que possam exercê-la de forma competente, de modo a contribuir para o desenvolvimento da liderança da gestão escolar como promotora de uma cultura educacional proativa, sinérgica e voltada para a aprendizagem, para o desenvolvimento escolar de liderança na escola
é importante deixar de tratar a liderança como voltada para ela mesma, como área de estudo, e sim como uma perspectiva para analisar as questões educacionais em relação ao contexto em que se expressam, segundo o que as generalizações apresentadas não devem ser considerados como expressões de conotações normativas, e sim como de possibilidades reflexivas. O ensino de qualidade orientado para que todos os alunos aprendam ao máximo possível demanda uma cultura escolar onde haja diálogo, confiança, respeito, ética, profissionalismo, fazer bem feito e melhorar sempre, espírito e trabalho de equipe, proatividade, gosto pela aprendizagem, equidade, entusiasmo, expectativas elevadas, autenticidade, amor pelo trabalho, empatia, dentre outros aspectos. Estes são, por certo, componentes a partir do qual se realiza a liderança no ambiente escolar. Baseado nesse conteúdo de Heloísa Luque, sabemos então que liderar vai muito além de ordenar. Aliás, esse é um pensamento antigo e errôneo sobre o assunto. Liderar significa, na verdade, dirigir, direcionar. Dessa forma, um bom líder é aquele que não simplesmente manda e espera que o obedeçam, mas sim alguém que trabalha em prol de toda a equipe, direcionando suas ações enquanto realiza suas próprias funções. No ambiente escolar, um líder precisa pensar de forma ampla e multifocada. Além disso, é preciso ter em mente que vários líderes podem coexistir em um mesmo ambiente e que é preciso que cada um deles tenha muito claro o local onde de fato lideram e quais as suas atribuições. Liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas. É a habilidade de motivar e influenciar os liderados para contribuírem da melhor forma com os objetivos do grupo ou da organização. Segundo Schiavinato, a teoria das relações humanas constatou a influência da liderança sobre o comportamento das pessoas. Existem três principais teorias sobre liderança. Traços da personalidade, segundo essa teoria, já desacreditada, o líder possuiria características marcantes de personalidade que o qualificaria para a função. Estilos de liderança. Essa teoria aponta três estilos de liderança: autocrática, democrática e liberal. Situações de liderança. Nessa teoria, o líder pode assumir diferentes padrões de liderança, de acordo com a situação e para cada um dos membros da sua equipe. Para Lacombe, os líderes influenciam as pessoas graças ao seu poder, que pode ser o poder legítimo, obtido com o exercício de um cargo, poder de referência, em função das qualidades e do carisma do líder, e poder do saber, exercido graças ao conhecimento que o líder detém. Tipos de lideranças. Liderança autocrática. Na liderança autocrática, o líder é focado apenas nas tarefas. Esse tipo de liderança também é chamado de liderança autoritária ou diretiva. O líder toma decisões individuais, desconsiderando a opinião dos liderados. Liderança democrática, chamada ainda de liderança participativa ou consultiva.
Esse tipo de liderança é voltada para as pessoas e a participação dos líderes nos processos decisórios. Liderança liberal ou laissez-faire. Laissez-faire é a contratação da expressão em língua francesa que significa literalmente deixar fazer, deixar ir, deixar passar. Liderança carismática. O líder adquire o carisma da equipe por meio de atos que podem influenciar seu comportamento. Liderança transformacional. O líder inspira seus liderados a transcender seus interesses para o bem da organização. Immediate Coach pode ser um processo com início, meio e fim, definido em comum acordo entre o coach profissional e coach, o cliente, de acordo com a meta desejada pelo cliente, onde o coach apoia o cliente na busca de realizar metas de curto, médio e longo prazo, através da identificação e o uso das próprias competências desenvolvidas, como também de reconhecimento e superação de suas fragilidades. A liderança é um tema importante para os gestores, devido ao papel fundamental que os líderes representam na eficácia do grupo e da organização. Os líderes são responsáveis pelo sucesso ou fracasso da organização. Liderar não é uma tarefa simples. Pelo contrário, liderança exige paciência, disciplina, humildade, respeito e compromisso, pois a organização é um ser vivo, dotado de colaboradores dos mais diferentes tipos. Dessa forma, pode-se definir liderança como o processo de dirigir e influenciar as atividades relacionadas às tarefas dos membros de um grupo. Porém, existem 3 implicações importantes nessa definição. Primeira, a liderança envolve outras pessoas, o que contribuirá na definição dos status do líder. Segunda, a liderança envolve uma distribuição desigual de poder entre os líderes e os demais membros do grupo. E terceira, a liderança é a capacidade de usar diferentes formas de poder para influenciar de vários modos os seguidores. De fato, os líderes influenciam os seguidores. Por esse motivo, muitos acreditam que os líderes têm por obrigação considerar a ética de suas decisões. Apesar de a liderança ser importante para a gerência e estreitamente relacionada a ela, liderança e gerência não são os mesmos conceitos. Planejamento, orçamento, controle, manutenção de ordem, desenvolvimento de estratégias e outras atividades fazem parte do gerenciamento. Gerência é o que fazemos, liderança é quem somos. Como qualquer outro profissional que coordena equipe, um bom gestor escolar precisa ser um líder. A boa notícia é que a liderança não é nata, ao contrário, ela se aprende. São características inerentes a um líder. Primeiro, envolver a equipe no planejamento de autonomia nas ações. Todo líder deve construir coletivamente seu planejamento e dar certa autonomia para que cada um desempenhe suas tarefas. Gerir um time dessa maneira é estar aberto para conflitos e opiniões contraditórias, de modo que seu papel é encaminhar a discussão e garantir espaço para que todos se manifestem. Dá trabalho, mas ajuda a criar um modelo de corresponsabilidade, em que todos se envolvem com o que o grupo decidiu, sem transferir a outros a culpa ou méritos pelos resultados.
Estabelecer metas claras. Qual o resultado que pretende obter com o meu trabalho e da equipe? Estabelecer metas é o primeiro passo para conseguir melhorar a realidade de sua escola. Nesse processo, duas coisas são fundamentais. Primeiro, conhecer os dados da escola para decidir o que você quer transformar, abandono, repetência, etc. Segundo, envolver a equipe para discutir as expectativas e construir as estratégias. Sua função é enfatizar o tempo todo de que elas devem ser viáveis. Vale lembrar que o planejamento não é imutável. Vale e muito organizar reuniões periódicas de avaliação para saber quais são as impressões de cada um sobre as ações propostas e o que deve ser mudado. Terceiro, preocupe-se com o que interessa o aprendizado dos alunos. Cuidar apenas de assuntos burocráticos ou relacionados à estrutura da escola e não querer saber o que acontece dentro das salas de aula é um dos maiores erros que um gestor pode cometer. Quando os professores e os outros colaboradores percebem que o gestor não acompanha o dia a dia da escola, eles ficam muito frustrados. E é somente ao andar pela escola, ao conversar com os alunos e funcionários e ao fazer reuniões periódicas de acompanhamento que o diretor consegue perceber realmente quais são os problemas da escola. Esse conhecimento vai auxiliar no passo posterior, como encaminhar a resolução das dificuldades, o que é prioridade, quem deve estar envolvido, é necessário chamar os pais, se é necessário chamar os pais, em que momento. Quarto, saber fazer a gestão da aprendizagem. A equipe precisa saber que existe alguém, você realmente interessado em ajudar a fazer um trabalho de formação focado nas dificuldades dos professores e dos alunos. Mais que isso, precisa confiar que essas pessoas podem estar à frente desse processo. Nenhum diretor de escola precisa ser um especialista em todas as disciplinas. Ele precisa sim saber aqui é um bom professor, como ele trabalha e quais são os elementos fundamentais para a realização da formação continuada desses profissionais. Um bom líder deve ter para identificar quem são as pessoas que podem ajudá-lo no trabalho de formação. Ter acesso a uma rede de contatos de especialistas em cada disciplina, dentro e fora da Secretaria da Educação, é fundamental. Muitas vezes a solução está dentro da própria escola. Há alguém na equipe capaz de exercer parte da formação. Agir assim é uma boa forma de engajar professores experientes a querer aprender outras coisas e a compartilhar seu conhecimento com os pares. Liderança democrática na gestão escolar. Para que os gestores das escolas efetivem um trabalho articulado com a sua equipe de trabalho, devem ter como objetivo principal criar um ambiente de solidariedade humana e de responsabilidade mútua, sem paternalismo, sendo justo e firme nas situações do cotidiano escolar, dividindo a autoridade entre os vários setores da escola. O diretor não estará perdendo poder, mas dividindo a responsabilidade e assim a escola estará ganhando poder. Sabemos que os gestores precisam se adequar, atualizar e procurar modificar sua postura.
frente ao trabalho pedagógico realizado na escola. De acordo com as constantes mudanças e avanços do mundo moderno, para tornar-se um elemento fundamental visando a concretização de um ensino com mais criatividade. No entanto, dentre inúmeras funções, deve prevalecer a qualidade do processo ensino-aprendizagem, através de uma participação mais liderança e motivação na gestão escolar. O trabalho articulador dos diretores efetiva com o corpo docente, trabalhando em conjunto com o coordenador pedagógico e o diretor. Para que o ensino realmente se faça e a aprendizagem se realize, é necessário agir com competência, onde a construção do diálogo, do companheirismo ético, seja construído pelos profissionais que nela atuam. O gestor educacional caracteriza-se como um administrador democrático da comunidade escolar. Orienta seus colaboradores nas tarefas da escola. Deve atender às diferenças, desenvolvendo senso de responsabilidade e crítica, abrindo-se para o diálogo e estimulando o espírito de colaboração. Atua em conjunto. A atividade dos gestores é de extrema importância, devendo existir o diálogo aberto, auxiliando a superar as necessidades e procurando atingir objetivos propostos pelo seu trabalho. Os gestores precisam desenvolver adequadamente o seu trabalho, proporcionando um clima de respeito, onde todos possam atingir uma ação pedagógica da escola com competência, bem como motivar o grupo para o trabalho coletivo. Gestor líder tem por objetivo desenvolver ações com bons resultados, através de divisão de tarefas e integração de ideias e ações, somando um grande compromisso com a família e comunidade. O gestor necessita ter espírito de liderança, ser seguro, estimulador, comunicativo, criador de clima de confiança e receptivo a todos, construtor de equipes participativas e com responsabilidades, transmissor de energia, dinamismo e entusiasmo, e colaborador no desenvolvimento de habilidades em todos o que fazem parte de sua equipe. Para criar confiança entre o grupo, há necessidade de comunicação e com ela busca-se inovação e criatividade. Luke 2000, página 42, destaca que, abre aspas, a confiança é o cimento fundamental que mantém uma organização unida, facilitando a boa comunicação, corrigindo as ações ocorridas em momentos inoportunos, possibilitando o atendimento de objetivos e criando as condições para o sucesso organizacional. Fecha aspas. No entanto, o trabalho de qualquer profissional só ganha significado e valor à medida que esteja integrado com os demais profissionais da escola. De seus componentes depende a dinâmica de seu trabalho, orientado para a superação do mesmo. Cabe ao trabalho de gestão unificar esforços pela interação de princípios e pela construção de uma coletividade. Motti e Bettega, 2004, na página 66, dizem que precisa-se decidir com firmeza sobre nossas prioridades, lutar pelas conquistas e comemorar sempre. O sucesso e a felicidade só virão se você for um eterno empreendedor, aventureiro, determinado, corajoso, lutador, trabalhador, conquistador. Dessa forma, acreditar envolve coragem
e a cada momento sentimos a presença constante do novo. Descobrir é uma questão intensa de procura, que leva a todas as pessoas a um trabalho gratificante, participativo, compartilhado e com responsabilidades. Nesse sentido, Luck cita o resultado da pesquisa realizada por McKinsey, 1983, na página 10 e 11, onde conclui que qualquer currículo funciona melhor se for implantado com entusiasmo. O ambiente da escola, de uma maneira geral, pode ser visto como um fator fundamental para a eficácia pessoal dos seus funcionários. A interação dos funcionários e o planejamento de objetivos pedagógicos específicos de modo participativo ajudam a formar um consenso sobre valores e metas que tornam o clima de realização autossustentável. Para a equipe poder agir, o gestor precisa criar o hábito de motivar seu grupo, despertando o desempenho com qualidade em atividades escolares, pessoais e sociais. Essa motivação poderá ser em momentos de troca de ideias, de inovações, de criação conjunta, dando visibilidade e transparência às ações e seus resultados. Em Luke 2002, na página 46, reconhece que, abre aspas, a motivação é o empurrão ou alavanca que estimula as pessoas a agirem e a se superarem. A motivação é a chave que abre a porta para o desempenho com qualidade em qualquer situação, tanto no trabalho como em atividades de lazer e também em atividades pessoais e sociais. Fecha aspas. Entretanto, essa valorização é uma tarefa que demanda percepção, observação, comunicação. Para conseguir enxergar no outro sua essência enquanto ser humano, não se balizando somente nas competências que o professor apresenta. É necessário vê-lo como um todo, como uma pessoa completa, com defeitos e qualidades. Além disso, expressar aquilo que se valoriza é altamente eficaz, no sentido de estimular o educador a progredir e envolver-se constantemente com as questões educacionais. Wernicke, 2002, página 179, afirma que os que têm sonhos em comum serão parceiros por longo tempo. A escola existe para atender às necessidades do seu principal integrante, o aluno. Ele é o foco de todas as ações, que devem ser voltadas para o sucesso escolar. É essencial que os gestores sejam figuras presentes, participantes e respeitosos na escola e na comunidade, buscando assim boa imagem da escola e o envolvimento no trabalho através de um bom planejamento, ação e responsabilidade. É importante haver uma comunidade aberta onde todos se sintam à vontade, adquirindo confiança. Ramos, 1997, na página 140, afirma que, abre aspas, a qualidade pode ser alcançada e, como força vitalizante, contagiará aos poucos todo o corpo social responsável pela educação oferecida na escola. Fecha aspas. No entanto, faz-se necessário que a gestão escolar reconheça o assumir em poder de exercer influência agindo na organização escolar, tendo assim a capacidade para efetuar movimento em direção à realização dos objetivos propostos.
Dentro de uma instituição educacional, a administração desempenha papel importante para o bom andamento do processo ensino-aprendizagem, mas o trabalho será mais eficiente se este for bem planejado e desenvolvido de forma integrada com os demais especialistas da educação. Sabe-se que é extremamente difícil superar os problemas relacionados à educação. No entanto, é necessário renovar a estrutura já existente, tendo em vista que a escola é dinâmica e precisa estar aberta às inovações, as quais, no entanto, devem ser questionadas, criticadas, refletidas, reformuladas e repensadas, em grande estilo, com base na própria prática, para que possam ocorrer as devidas transformações. É preciso que se tenha coragem de correr riscos, sabendo-se que, ao provocar mudança, encontra-se as barreiras, interrogações, preocupações. Contudo, os gestores devem ter a consciência que apenas dessa maneira poderão realizar um bom trabalho. As atitudes, os conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e competências na formação do gestor da educação são tão importantes quanto a prática de ensino em sala de aula. No entanto, de nada valem estes atributos se o gestor não se preocupar com o processo de ensino-aprendizagem na sua escola. Os gestores devem também possuir habilidades para diagnosticar e propor soluções assertivas às causas geradoras de conflito nas equipes de que trabalham. Ter habilidades e competências para escolha de ferramentas e técnicas que possibilitem a melhor administração do tempo, promovendo ganhos de qualidade e melhorando a produtividade profissional. Sendo assim, o gestor deve estar ciente que a qualidade da escola é global, devido à interação dos indivíduos e grupos que influenciam o seu funcionamento. O gestor que pratica gestão com liderança deve buscar combinar os vários estilos, como, por exemplo, estilo participativo, que é uma liderança relacional, que se caracteriza por uma dinâmica de relações recíprocas. Estilo perceptivo flexível, que é uma liderança situacional, que se caracteriza por responder a situações específicas. Estilo participativo negociador, que é uma liderança consensual, que se caracteriza por estar voltada a objetivos comuns. Objetivos comuns negociados. E estilo inovador, que é uma liderança prospectiva, que se caracteriza por estar direcionada à oportunidade, isto é, à visão de futuro. O gestor deve saber integrar objetivo, ação e resultado. Assim, agrega à sua gestão colaboradores empreendedores que procuram o bem comum de uma coletividade.